O IBGE divulgou hoje, inclusive, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA de fevereiro. E o levantamento mostra uma elevação de 1,31% e a maior taxa por mês em 22 anos, gente. O balanço indica uma pressão maior de gastos dos brasileiros com educação, habitação, alimentação e bebidas. O IPCA, só lembrando, mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos pela população. E o resultado mostra, né, se os preços aumentaram, diminuíram de mês para o outro. Esse índice também serve como uma referência para o cálculo da inflação, Letícia. O repórter de Economia e Atualidades de O Tempo, o Rodrigo Oliveira, está aqui com a gente no estúdio. Ele conversou com algumas pessoas sobre o que elas acham da economia, se os produtos têm ficado mais baratos ou mais caros. Vamos acompanhar esse Povo Fala que o Rodrigo fez mais cedo. Tem aumentado muito, subido. E tem algum produto específico que você sente que ficou mais caro nos últimos tempos? Café, ovo, né? O chocolate. Eu acho que estava mais alto, agora tá melhor. Assim, fruta, maçã, abaixou um pouquinho. O pessoal tem falado muito da carne, né? Os ovos, né? Isso sim, cresceu. Está aumentando muito, infelizmente. E o que você sente principalmente que está mais caro? O café, o tomate também está bem caro, o ovo e a carne. É contrafilé, até mesmo músculo, que a gente comprava de 20 e pouco, agora está 39 quilos, né? E o mais caro o contrafilé, que é 55 quilos. E você tem sentido que alguma coisa deu uma baixada? Não vi nada que abaixou, não. Não tô sentindo, não. Até uma couve que a gente comprava de R$1,99 tá R$4 a couve. Então eu não tô vendo nada baixando, não, infelizmente. De repente, às vezes, mais pra frente vai cair, né, os preços, né? Aí, vamos esperar, né? Vamos guardar pra ver. Eu, como um proprietário de casa, né, dono de casa, então os preços das coisas tá tudo elevado, né? A verdade é essa, né? Não estou notando baixa em nada, né? Tudo está com preço alto, carne, preço alto, café, arroz deu uma quedazinha, mas você tem que estar escolhendo sempre um produto mais inferior, você entendeu? Quer dizer, se você tem um padrão de vida, hoje você tem que ir reduzindo o seu padrão de vida por conta do preço elevado das coisas no supermercado. O que você faz? Digamos, eu compro um produto de primeira. O mês que vem eu já vou ter que baixar no valor, quer dizer, o valor do produto. Vou comprar um produto mais barato, suponhamos, né? Porque as coisas não tá fácil não, tá? Aumentou. Então, antes a gente entrava com R$100, saía com um carrinho razoável. Hoje é 2, 3 sacolinhas, os R$100 já vai embora. Para fechar, fora do supermercado, tem alguma coisa que você sente que pesou também? Aluguel, luz, escola? Escola, eu tô achando que subiu bastante, né? Acaba que aumenta tudo, né? Então vai automático. Gasolina também, querendo ou não, a gente tem que rodar um pouco mais para achar um posto com preço melhor. Aí o café, né? O bendito café que tá caro. Mas deixa eu ver o que mais. Muito cafezinho em casa? Não, até que eu não, mas meu marido e as visitas, né? A gente foi numa concessionária ali agora, aí a gente sempre sabia, né? Ó, se tá concessionária tem um lanche. Não tinha o café, gente, só tava na água, não achei nenhum biscoitinho, que aí já não põe nada pra não... Falei, nossa, antigamente tinha uns cafés, eu senti falta. Acho que o pessoal também tá economizando, até o pessoal da concessionária. Rodrigo tá aqui com a gente aqui no estúdio. Muito boa noite, Rodrigo, bem-vindo aqui. Boa noite, Letícia, boa noite, Adriana. Boa noite, para quem tá nos assistindo também. E como que foi a percepção ali nas ruas? A gente ouviu um pouco mais e o que vai impactar, né, esse IPCA mais alto? Bom, qual que é a importância, né, da gente analisar esse IPCA? No poder de compra das pessoas. Porque, né, quando o alimento fica mais caro, principalmente para as classes C e D, que tem um poder de renda menor, né, isso impacta muito no orçamento, né, porque o alimento ele compromete muito a renda das pessoas. E o que o índice traz está bem alinhado com o que as pessoas falaram ali, né, os consumidores. O ovo, né, dentre os alimentos, o ovo puxou quase 16% para cima, então foi o alimento que mais encareceu aí. E é preocupante, né, porque o ovo, se a gente parar para pensar, é a proteína mais barata que a gente tem, né? Exatamente, é o que entra em substituto, né, quando a carne está muito cara, né, então se o ovo fica caro também é preocupante. Verdade.
Ainda mais que a gente está entrando em período de quaresma também. A gente já está em quaresma, né, na verdade. Já tem a substituição, né? Ou pelo ovo, pelo peixe, né? Exatamente. E a gente vê esse ovo aí puxando, né? Esse aumento. Exatamente. Temos aí também o tomate, né, que foi muito citado, 13%, e o café, que foi quase 11%. O café já está numa alta há mais de um ano e continua subindo aí, né, pelo clima, pela exportação, que a gente exporta muito também. Inclusive a gente tem uma tela, Rodrigo, vou pedir até para a nossa direção colocar aqui para a gente, porque a gente pode ir comentando e dá para ter uma bela noção do que aumentou e do que reduziu, né? A gente tem aí, puxando para cima, o que teve alta no setor de educação, né? Os cursos regulares. Eu vou falando o que você quiser comentar, você pode me falar. Combinado. Habitação também, né? A conta de luz que puxou muito para cima, né? A gente teve uma redução na conta de luz, né? No final do ano para no início do ano, uma redução. E agora veio com tudo o efeito rebote, né? Aí puxando esse PCA mais para cima. Dentro dos alimentos, aí o que o Rodrigo falou agora pra gente, ó, ovos de galinha e o café moído, café, né? Agora a consumidora ouvida por você diz que não tem café nem na concessionária. Até as empresas estão economizando. Gente, mas não tem café em lugar nenhum. Às vezes a gente vai, né, tentar... vai num salão de beleza e tudo, é difícil de encontrar realmente aquele lanchinho que tinha, né? E a gente sabe que isso onera também pro próprio empresário, né? Sortuda tá sendo eu, que não gosto de café, não tomo café nesse momento. Você não tá tendo diferença, Letícia Fortes. Rodrigo gosta de café, né, Rodrigo? Gosto, tomo pelo menos 2 vezes por dia. Pois tô sofrendo gente, aí também. É difícil. Alimentação no domicílio, gente. Aí a gente tem, né, a batata inglesa, o arroz e o leite longa-vida que teve essa pequena queda. A gente teve uma desaceleração aí nesses 3 alimentos. Mas é até alimentos. interessante da gente observar, o arroz inclusive foi citado, né, por dos entrevistados. Mas olha como a queda ela é muito menor do que as altas que a gente teve, né? Então, por exemplo, batata diminuiu 4%. Então, né, o arroz quase 2%, o leite 1%. Então acaba que o que aumenta muito mais do que abaixa. Então, por isso que a gente está com essa percepção de que está tudo mais caro, né? Porque é justamente isso que você falou, assim, é preocupante porque, assim, a inflação está subindo e a economia está desacelerando, né? O que a gente tem, sim, se a economia desacelerando, a tendência que deveria acontecer é também a inflação desacelerar, que quando fica ali nesse mesmo patamar, a economia desacelerada e a inflação subindo, causa essa percepção, a renda das pessoas não acompanha, né? Essa renda. E tem um outro ponto que eu acho que é um sinal de alerta aqui pra gente, é sobre a questão, se a inflação tá grande logo agora em fevereiro e a gente tá com o dólar que tá abaixando, né, que consequentemente quando o dólar tá subindo, é natural, né, é uma consequência da inflação subir, mas agora a gente tá com o dólar abaixando e a inflação continua alta, né, que deu essa questão ali no IPCA. E uma outra questão é que com a inflação alta, a tendência é que os juros também permaneçam altos. E aí entra o consumidor tentando driblar isso, né? Igual a gente viu na entrevista e a gente conversou na rua com as pessoas. Tem que substituir, tem coisa que não é substituível, né? Por exemplo, tomate para fazer um molho não tem como substituir. Mas aí para uma salada, a pessoa compra uma cenoura, uma beterraba, carne, né? Vai pro frango, vai pro ovo. Antes ia pro ovo, agora não tem muito para onde correr. Então é isso, assim. E por que é importante a gente observar o IPCA? É por causa da inflação? É o que direciona mesmo? Dá para a gente ter uma ideia geral, né, da nossa realidade, do nosso estilo de vida? É isso, Rodrigo? Exatamente. E para a gente ver o que está pesando, né? Então, igual a gente tem a lista ali do que pesa mais. Então, por exemplo, habitação, né? Então, são coisas muito essenciais, né? Então, por exemplo, alimentação não tem como abrir mão. Então, quando você mede ali o que está mais caro, você vê como é que está o padrão de vida das pessoas, né? Assim. Rodrigo Oliveira está com a reportagem lá em otempo.com.br, né, Rodrigo? Sim. Você volta mais então, depois, para vocês me convidam. Sempre muito bem-vinda aqui. Quem tiver mais curiosidade, só acessar o portal O Tempo, tem todas lá as informações sobre o IPCA também. Rodrigo, obrigado. Para que a gente fale não de altas, né? Notícias melhores aí também. Exatamente. Que a gente tenha notícias boas, né? Rodrigo, adoramos ter você aqui na bancada, tá? E volte outras vezes. Voltarei, tá, com certeza. Lari, a gente teve aí uma análise, né? Mais do que aumentou, do que teve desaceleração. E o Rodrigo deixou bem claro aqui e fez uma perfeita observação de que a gente teve, né, registros de mais altas do que quedas.
Isso impacta diretamente. Quando a gente falou, né, teve até a pergunta do Rodrigo no Povo Fala, né, nessa reportagem que a gente acompanhou agora, e a gente aqui no estúdio estava falando, na hora que o Rodrigo falou assim, você percebeu alguma queda? Na hora o estúdio falou assim, no poder de compra, na dignidade. Foi algo assim geral aqui da nossa turma. E é isso que a gente está sentindo, né? Cada vez mais a gente não está conseguindo comprar o essencial, o básico. Adriana, com certeza, e assim, e aí eu trago de uma realidade que a gente vive aqui em Brasília e principalmente para quem vive no plano piloto, né? O custo de vida aqui é muito alto. Logo que eu cheguei aqui, que eu vim de Belo Horizonte para cá, eu lembro de ir no supermercado perto da minha casa, comprar, acho que foi um mamão, ou duas unidades de mamão, alguma coisa assim, e eu paguei R$20. Eu lembro que eu voltei para casa e eu falei, gente, eu tô achando que teve alguma coisa errada, às vezes a moça do caixa enganou, às vezes o registro do preço estava errado, eu vou voltar lá e tudo mais. E não, e estava certo, né? E estava certo. Então, assim, eu já tomei um susto muito grande com o custo muito alto de alimentos no geral, aqui em Brasília, especificamente no plano piloto, né? A gente está falando de uma área nobre de Brasília, então, assim, isso sempre me assustou muito. E eu achei que não fosse possível ficar pior, ficar ainda mais caro e tudo mais. Enquanto eu não tinha filho, eu conseguia ir para supermercados, esses atacadões, né, esses atacarejos, assim, eu conseguia ir fazer as compras ali e economizar um pouco. Depois, com o filho, a gente acaba precisando comprar coisas de forma mais urgente, então eu vou nos supermercados de bairro. E aí, no mês passado, antes da polêmica do ovo, inclusive, dessa alta do ovo de galinha, eu paguei numa bandeja com 30 ovos R$50. É isso. E mais uma vez, eu voltei para casa achando que, erraram. Não, gente, estava certo. E assim, e aí esses preços só foram escalando. Conclusão, para dar um depoimento meu, assim, né, na onda aí do Povo Fala. Eu agora voltei a comprar em quantidades, coisas em grandes quantidades, para, se for necessário para alguma coisa para o meu filho, urgente ali, que ele precisa comer, que a gente precisa preparar, eu já tenho numa despensa. Há muito tempo ali eu não tinha despensa, porque era bem mais prático comprar ali um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e fazer as coisas que precisava. Agora não, tá tudo tão caro, que eu voltei a fazer ali, a colocar na despensa as coisas, e é muito triste quando a gente fala que, né, numa balança aí a gente teve mais altas do que quedas. E aí, para puxar um gancho para a questão política, né, eu fico pensando que, ok, o governo anunciou medidas emergenciais para tentar fazer o preço desse alimento cair, tirando ali o imposto de importação, reduzindo as alíquotas, mas eu fico pensando, ok, a gente vai ter um impacto mais efetivo e em curto prazo. Ok, mas a médio e a longo prazo isso não vai se sustentar. E aí o governo está preocupado, sim, com o preço dos alimentos, está preocupado, sim, em como isso vai impactar e está impactando já a popularidade do presidente Lula. Fico pensando se toda essa política emergencial, e não estou dizendo aqui que não fosse necessária, acredito que seja, sim, necessária uma política mais emergencial para tentar reduzir o preço dos alimentos. Mas eu fico pensando se o governo não está dando um tiro no próprio pé quando anuncia isso, sabendo que não tem como durar por muito tempo. E aí, 2026, que é ano eleitoral mesmo, como que vai estar o preço desse alimento? E até como que isso vai impactar? Mari, o café, por exemplo, né? Houve uma retirada ali, um decréscimo de alíquota de importação do café, sendo que, em relação ao café, nós somos exportadores, exato, né? Exato, então, importamos pouquíssimo café, a gente exporta café. Então, a gente tem essa característica de exportação. Então, o que adianta tirar, né, o preço, a alíquota de importação do café, sendo que o produto está aqui dentro? Então, nesse sentido que quando a gente verifica, né, essas medidas anunciadas pelo governo, a gente começa a imaginar quando ou se elas vão surtir efeito.
E também essas tentativas o tempo todo, né, de tentar, né, regular a inflação, de tentar regular o IPCA, por exemplo. A gente vê a conta de luz puxando o IPCA lá para cima esse mês, por conta de uma redução que foi anunciada anteriormente. Agora a gente vê mais uma vez, né, o ministro Alexandre Silveira falando também que vai usar agora os créditos do pré-sal para tentar também conter essa alavanca que foi dada aí por conta da conta de luz. Então, na tentativa de reduzir a conta de luz para que haja um índice pelo menos melhor, né, no mês de março, mas aí a gente vai ver que depois tem um efeito rebote. Então, assim, as medidas estão sendo feitas, mas para conter o caos. E não uma medida efetiva, na minha opinião e na minha visão, para que se controle, né, onde está o problema, onde... será que o governo sabe onde é que está o problema? Às vezes eu me pergunto isso, sabe? E a gente na tentativa, né, driblando e tentando ver ali onde cortar, o que cortar, né? Porque chega uma hora que não dá mais, não dá nem para cortar mais. E assim, né, gente, falando aqui o óbvio, mas eu acho que é sempre bom a gente destacar isso, porque né, em alguns momentos a gente esquece, tá tudo conectado, né, tá tudo interconectado, assim. Ok, a gente está sentindo ali o alto preço na hora de ir direto num hortifruti, comprar uma coisa, ou mesmo no supermercado, mas isso vai tendo um efeito em cadeia, né, então, assim, aquele almoço, aquele self-service que a gente vai ali rapidinho, quando não tem tempo de fazer um almoço, ele vai ficar mais caro, ou mesmo você quer fazer uma gracinha ali, comemorar um aniversário, vamos num restaurante bacana e tal, não sei o quê, ele vai estar ainda mais caro. Ou seja, isso falando de muito básico e falando de um lugar extremamente privilegiado em que eu estou, né? Em que muitas pessoas estão. Fico pensando naquelas pessoas que não estão nesse lugar de privilégio e estão tendo que pensar em que tipo de solução. Igual o Rodrigo falou, antes a gente pensava em trocar, portanto, a carne vermelha por frango, aí frango por ovo. Nem essa troca não tem como ser feita agora por conta desses preços altos. Então, eu acho que a gente está numa situação que parece que eu não vejo muito uma luz no fim do túnel, assim. Então, quando de fato a gente sentiu o impacto dessa queda das alíquotas definidas pelo governo, quando a gente sentir isso de fato, como que isso vai ser repassado? Porque a gente já vai ter chegado num ponto tão alto, e isso vai ter se espalhado tanto nesse formato, nesse efeito em cadeia, né, em sequência, que eu fico pensando, a gente vai mesmo perceber? Não, caiu, ufa, deu um alívio aqui. Não, tá um pouquinho mais barato. Não sei, meninas. E ainda mais se falando, né, se tratando de alimento, né? Uma bandeira do governo Lula, né? O Fome Zero, não quero ninguém passando fome. A promessa, né, de campanha do presidente Lula, né? A tão famosa picanha e cervejinha, a gente não está conseguindo comer nenhum ovo, né? E sempre, né, em todos os discursos, o presidente Lula reforçando de que a alimentação é uma das prioridades, né? E agora a gente vê essa dificuldade também do governo em conter, né, essas altas, e com isso o impacto também